Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Você que está chegando no vídeo agora e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália. Seja muito bem-vindo a esse canal. Espero que vocês estejam bem, que as coisas estejam fluindo aí na vida de vocês, que vocês estejam em paz. E como eu sempre digo, se não estiver tudo bem, confie em Deus, que sim, vai dar tudo certo. Olha só o meu vídeo de hoje, eu vou dar continuidade na nossa saga no Brasil, até chegar aqui na Itália, as coisas que aconteceram, as coisas que Deus fez, né? Deus operou milagres extraordinários na nossa vida, senão nós não estaríamos aqui. Como eu já falei no outro vídeo, moramos em um bairro bem simples em Fortaleza, na cidade de Fortaleza. Lá eu vi todos os meus sonhos, assim, indo por água abaixo, de fazer os meus cursos de cabeleireira. A escola que oferecia esses cursos era no centro, o bairro que eu morava era muito distante, com a violência da cidade e tudo, então juntava uma coisa com a outra, então não dava certo para fazer meus cursos. E aí eu acabei assim, me frustrando muito nessa época. Chorava muito, queria muito voltar para minha cidade. Então esse é um dos pontos que eu quero contar aqui para vocês, que eu chorava muito e queria muito voltar, mas toda vez que eu começava a chorar e queria voltar, eu já tinha me reconciliado com o Senhor. E, gente, olha, eu tinha sonhos muito ruins comigo na minha cidade, afastada do Senhor. Nem meu marido eu via no sonho. Era como na época de solteira, que eu, saía pra festa. Era uma vida muito vazia que eu levava naquela época e eu sonhava sempre naquela mesma vida. Então, eu sempre tinha esse sonho, era só querer voltar, porque eu queria voltar, porque eu não queria viver o que eu estava vivendo em Fortaleza, a dificuldade, o calorão lá, minha alergia ao calor piorou muito, tinha muito mais crises. E aí, gente, foi muito difícil, mas assim, Deus usava meu marido muito para falar comigo, que Deus tinha me levado até ali, gente. Olha, foi muito incrível isso. Meu marido sempre falava, olha, Deus que te trouxe até aqui, você não pode reclamar, você não pode, mas eu não aguentava, gente, porque realmente foi tipo assim, ver meus sonhos, né, indo por água abaixo, né, eu não conseguia naquele momento me ver assim em lugar nenhum, porque eu tava vivendo uma dificuldade muito grande na minha cidade. Não era que era tudo maravilhoso, mas nós financeiramente não estávamos mal. Eu ganhava para aquela época, né, em 2014 eu ganhava R$1.000, na baixa temporada. Na alta temporada eu ganhava um pouco mais. O meu marido estava ganhando em torno de uns 3.000. Ele já tinha proposta, depois que terminou a sociedade com a ex-mulher dele, de um outro trabalho que ele ganha nessa faixa de R$3.000. Então deixamos tudo para ir para Fortaleza. E cheia de sonho, mas quando chegou lá, os meus sonhos não foi nada daquilo que eu pensava. E aí eu comecei a ficar muito deprimida, mas aí Deus me abençoou tanto, graças a Deus, assim, né? Tinha aqueles momentos ali de tristeza, mas depois me acalmava. E aí foi quando também a gente quis ter Eva, minha filha, e eu fui aceitando também a vontade de Deus, mas eu também fui tendo a consciência de que eu não ficaria em Fortaleza. Eu comecei a observar a minha vida ali, porque tipo, a gente comprou os móveis, como eu falei no outro vídeo, tudo usado. E os móveis eram muito ruins, sabe? Assim, tipo assim, eram móveis já usados, mas não era bem mais pro novo, era muito mais pro velho, né? Assim, esses móveis que nós compramos, eu queria assim ter meu apartamento bonitinho, tudo arrumado, mas a gente não conseguia comprar os móveis. Depois, quando eu fui entendendo que não era o lugar certo pra mim, eu desisti de querer comprar móveis novos e tal. Então fiquei ali tranquila, esperando o momento certo de sair de Fortaleza, porque eu naquele momento não sabia nem para onde iria, porque naquela época nós pensamos de ir para Búzios, no Rio de Janeiro, que meu marido foi para o Rio de Janeiro e gostou muito, mas assim, eu não sabia assim para onde nós iríamos, mas eu tinha certeza que nós não ficaríamos em Fortaleza. Então eu já estava com essa certeza no coração que não ficaríamos ali. Então parei de pensar em comprar móveis para casa. Eu parei no outro vídeo, né, falando que meu marido arrumou um trabalho. Nós mudamos de Fortaleza para Eusébio, uma cidadezinha pequena,
chamado Eusébio. E aí, meu marido arrumou trabalho em Fortaleza. Então, meu marido, ele saía de Eusébio para Fortaleza, que é uma distância bem grande. Ele tinha que pegar 2 ônibus para chegar no trabalho. 3, na verdade, se fosse de ônibus. Então, meu marido, assim, para economizar uma passagem, ele pegava a bicicleta, que a gente tinha conseguido comprar com muito trabalho, ia até o supermercado e deixava nesse supermercado, e de lá ele ia para o ponto de ônibus, que não ficava tão longe do ponto de ônibus, pegava o ônibus para ir para o terminal, do terminal ele ia para o trabalho. Então, meu marido passou nesse tempo aí, ele chegava em casa às 9 da manhã, que o trabalho era à noite. Ele chegava de manhã, às 9 da manhã, e às 3 horas ele tinha que já sair de novo, porque ele entrava às 5h30 no trabalho. E saía às 7, então, quando ele chegava em casa já era 9 horas. Então, ficava esse tempo todo em casa, e foi um período bem difícil. Depois nós nos mudamos para Fortaleza novamente, mas já fomos para Praia do Futuro. Fomos morar numa comunidade que também é bem complicada, essa comunidade lá, você sabe, a questão da violência e tal. Então, assim, nessa comunidade tinha, no final da rua, tinha uma pousada. E foi aonde eu arrumei trabalho ali, porque de início eu não queria trabalhar, eu queria ficar fazendo geladinho, alguma coisa assim que eu pudesse ajudar na despesa da casa. Porém, eu não queria trabalhar por causa das crianças, que era muito pequenininha. Mas aí deu certo trabalhar, que o marido trabalhava à noite, e aí arrumou esse trabalho pra mim durante o dia numa pousada, que eu fiquei até o início da pandemia, né, que foi a primeira onda da pandemia aí em 2018 para 2019. Então, nessa início aí de 2019, eu já comecei a trabalhar, já estava trabalhando, né, antes, né, em 2018 já, nessa pousada, trabalhei 6 meses, mas também tinha alguns problemas nessa pousada, que era uns problemas assim, tipo de pagamento mesmo, né? Ela pagava com muito trabalho. Arrumei um trabalho também onde meu marido estava trabalhando, só que como chegou a pandemia, fechou tudo, e aí eu fiquei no aguardo para quando voltasse, que abrisse de novo, eu continuaria. Só que nesse período da pandemia, meu marido ficou em casa, eu acho que só uns 2 meses. Porém, eu estava fazendo faxina, porque meu marido arrumou faxina para mim, com um italiano que ele conheceu. Então, gente, esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu preciso, assim, vou contar, né, as coisas que aconteceram com a gente até chegar aqui, né. Eu arrumei essa faxina, meu marido arrumou essa faxina pra mim com esse italiano, que ficou amigo dele. E era 2 horas que eu fazia essa faxina, uma vez por semana. Não, 2 vezes por semana, era 2 horas. Então, assim, quando eu tava nesse trabalho da pousada, eu já estava fazendo essa faxina. E ele pagava pouquinho, mas pra mim, né, qualquer dinheirinho que entrasse era bom. Eu fiz essa faxina ali, fazia com muito amor, muito gosto, né, limpava tudo direitinho nessas 2 horas. E ele gostou tanto que arrumou pra um outro amigo dele, que era um suíço. E aí fui fazer faxina na casa desse suíço, que me ajudou muito também, apesar dos acontecimentos que eu já vou contar pra vocês. Fui fazer faxina na casa desse suíço, me pagava muito bem a hora. Eu ia das 7 às 11 da manhã, ele era assim muito pontual, então ele vinha me buscar em casa pra não ter atraso. E era muito assim, tudo dele tinha que ser, sabe, do jeito dele. Até o jeito de passar pano no chão, tinha que passar tudo assim, muito reto, entendeu? Era muito assim. Então, mas era uma excelente, por um lado era uma excelente pessoa, né? Eu vou dizer isso por um lado porque eu vou contar já o que aconteceu. E aí, nesse trabalho com esse suíço, gente, enquanto eu tava esperando abrir a pousada que eu trabalhei junto com meu marido, era 2 vezes na semana. No primeiro dia que eu fui trabalhar, chegou lá uma namorada dele, tinha uma namorada que tinha 22 anos, assim. Nessa época eles tinham terminado, porque, assim, ela só queria tirar dinheiro dele, né, segundo ele, e aí eles terminaram. Então ele tava muito deprimido nessa época, chegou a pandemia, ele tava com um problema assim no braço, então pediu pra Enzo, porque ele não falava
português, ele falava italiano e alemão. E aí meu marido levou ele, né? Nós foi com ele no hospital para fazer a cirurgia. Tá? Então, assim, esse trabalho, né, me ajudou muito. Esse outro italiano que eu trabalhava 2 vezes na semana para ele veio para a Itália, porque aqui a Itália já estava tudo aberto e no Brasil estava tudo fechado. Então ele deixou a gente no condomínio que ele morava, que é o meu primeiro vídeo, foi nesse condomínio. Eu tive ali a ideia de fazer o meu canal. E nesse trabalho que eu trabalhei com esse suíço, ele estava assim, né, isolado, então ia contando pra mim as coisas que tinham acontecido com relação à namorada dele, porque que ele terminou, ele desconfiava que ela tinha outra pessoa, por causa do jeito dela que tinha mudado. Ele comprou uma casa pra ela, os pais dela moravam numa favela muito humilde mesmo, e aí ele visitou a casa dela e tal. Então, assim, essa moça, quem tinha arrumado ela pra ele, era uma outra namorada dele. Então, as namoradas dele era meio envolvida, assim, com um negócio de prostituição, entendeu? E tudo bem, eu ia lá 2 vezes na semana. Ele tava já com problema um pouco de Alzheimer, acho que o pai dele tinha, então tudo dele tinha que ser anotado, porque senão ele esquecia. Eu ficava morrendo de medo quando ele me levava em casa ou quando ele me trazer, porque ia me levar para o trabalho, ou quando ele ia me buscar, porque, sei lá, ele tava meio um pouquinho da cabeça. Nesse tempo que meu marido foi levar ele no hospital, né, ele perguntou ao meu marido quem é que tava cortando o cabelo do meu marido, por conta que tava tudo fechado. Então meu marido falou, é Maria que corta o meu cabelo. Aí eu comecei até a cortar o cabelo desse homem, gente, lá nesse trabalho. E olha que eu nem cobrava, ele fazia isso incluído na minha faxina, viu? Eu tinha que limpar tudo e cortar o cabelo dele. E era tudo no horário que ele queria, porque, tipo assim, até o meu horário de sair, tudo eu tinha que fazer tudo muito assim, de acordo com o horário que ele tinha estipulado. E eu não cobrava nada mais, né? Então, assim, e ele me contava as coisas dele. Eu evangelizei esse suíço, ele era ateu. Falei de Jesus pra ele. Então, assim, eu acredito que a minha missão ali foi cumprida. Ele não acreditava muito em Deus porque o pai dele era católico e era uma pessoa muito agressiva, né? Então, eu ia aquele religioso, né? Era um religioso. Então, assim, não era uma pessoa realmente que cumpria a palavra de Deus. Então ele era um religioso. Eu expliquei isso pra ele e tal, mas ele tinha a sua fixação também, eu acho que para não negar ao mundo, renegar a vida que ele levava, né, com essas garotas aí de programa, pelo menos com essa. E aí o que acontece? A última vez que essa moça tinha ido minha primeira faxina, essa moça foi na casa dele. Então eles depois, né, já estavam separados. E aí ele ficava muito triste, muito abatido, porque ele gostava muito dela, né, segundo ele ali, e realmente demonstrava gostar mesmo dela. Ele tinha já 73 anos, 75, gente, era uma coisa assim, e ela 22 anos. E aí, o que acontece? Ele pagou cirurgia pra filha dela. Gente, ele fez tanta coisa por essa mulher que foi muita coisa mesmo. Móveis novos, casa nova, muita coisa, ajudou muita família dela. E aí, nesse período que ele não queria saber dela, né, por conta disso que ela só queria se aproveitar dele, ela ligava muito, botava a filha dela pra falar no telefone, chorando. E ele contava tudo isso, né? Tanto pra mim, como também pra os amigos dele ali, o outro que eu fazia faxina na casa dele, né? Que foi tudo antes desse outro italiano ir embora. E aí, o que acontece? Depois de uns 2, 3 meses, essa moça, ela ia fazer aniversário. E aí falou com ele que queria ir na casa dele, né, ela queria ir lá porque ela queria que ele desse um presente a ela, né, então ela ligou pra ele querendo ir na casa dele, queria ganhar um presente. Então, ele tinha um rapaz que ia com ele tirar o dinheiro, que era um outro suíço, né, no banco, porque ele recebia a aposentadoria dele da Suíça. E esse outro, ele era meio assim, ele não conseguia raciocinar muito bem quando ele estava tipo assim, numa situação ele ficava nervoso e aí não conseguia mais, a cabeça dele já não estava funcionando tão bem. Então ele precisava de alguém que acompanhasse ele. Quando ele namorava essa mulher, que ele passou um bom tempo com ela, ele morou numa super casona em Fortaleza, uma casa de luxo mesmo, chegou a me mostrar as fotos.
E aí, quando ele começou a namorar com ela ia com ele até o banco. Então, ela sabia todas as senhas dele. Então, assim, eu, graças a Deus, né? Nunca tinha ido no banco com ele, não sabia a senha nem do meu próprio cartão. Até hoje, gente, quem mexe com o meu cartão é meu marido, né? Eu tô querendo aprender, porque até hoje eu não sei mexer com esse negócio de cartão. Parece uma brincadeira, mas é verdade, gente. E aí, essa moça foi lá na casa dele, e no dia que ela foi lá, depois de uma semana depois, ele foi retirar o dinheiro, o cartão dele já não estava. Tinha sumido, tinha tirado, né? Não tinha sumido, não, tinha tirado 50 mil reais da conta dele. E aí eu falei com ele, olha, por que o senhor não vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência? Se o senhor quiser, eu vou com o senhor, porque tem as câmeras. Eu acredito que a polícia pediu as câmeras de onde foi tirado o dinheiro, porque tá tudo escrito ali, né, o local. Ele ia achar, ia ver quem foi. E aí ele ficava sempre inventando desculpa, que deve ter sido, ela deve ter mandado outra pessoa, e que não sei quem, não sei quem. Ele tinha certeza que era ela, porque também ele ligava pra ela e ela não atendia. Só que aí, quando ela atendeu o telefone dele depois de um tempo, e aí chorou no telefone, disse que não foi ela, ele já ficou com dúvida. E aí ele achou que era euzinha aqui. E aí ele começou a... E também eu acho que, né, eu nunca escondi nem dele, nem da mulher que eu trabalhei, que eu ia pra Itália, que eu vinha pra cá. Então, às vezes, vê a gente na comunidade, acha que tem gente que tem aquele pensamento de que a pessoa não tem condição de sair de onde quer. E eu tava muito decidida a sair do Brasil e vir embora pra cá. E a maneira que a gente tinha visto, eu e meu marido, que já tínhamos conversado, já tínhamos observado, que seria guardando o salário de um de nós dois. Então, por isso é que eu tinha começado já a trabalhar para a gente poder guardar o salário de um dos dois, né? Pagar as contas com que um ganhava e o outro salário guardar para a gente poder chegar aqui. Então, não foi do dia para a noite, entendeu? Nossa decisão de sair foi em 2018, mas nós só saímos do Brasil em 2020, então 2 anos depois. E aí o que acontece? Ele começou a desconfiar que era eu, e aí conversando com um amigo dele lá que é suíço, esse amigo começou a dizer que ele tinha que me levar para tirar as minhas digitais, né? Porque levar para tirar as digitais. E o que mais me doeu nessa história foi porque quando eu falava com ele, vamos na delegacia, eu vou com o senhor, porque ele não sabia falar muito bem, né? E aí eles podem puxar as câmeras, ver e tal. Ele não queria. Ele só achou de querer me levar na delegacia porque um amigo dele disse que devia tirar digitais, porque ele queria, na verdade, eu entendi que ele queria jogar a culpa pra cima de mim pra poder ficar em paz com ela. Então isso me doeu muito nesse dia, assim, sem querer, gente. Sabe que você já chorou sem querer? Eu chorei sem querer naquele dia, porque minha lágrima começou a sair assim, nosso coração ficou muito doído com aquilo ali. E aí ele falou assim, ele começou a falar, olha, me doeu demais, porque ele começou a falar assim, ai, você tá com medo, por que você tá chorando desse jeito, olha só. E aí eu falei assim, não, vamos pra delegacia, porque lá eu tiro suas digitais, não sei o que. Eu falei, não, eu vou em casa primeiro, vou falar com meu marido, eu vou em casa, e aí a gente vai. E aí eu falei com o Enzo, que tava em casa, meu marido trabalhava à noite, né, então eu ficava com as crianças de dia. E aí eu me arrumei, levou em casa, eu me arrumei, meu marido se arrumou e a gente foi na delegacia. E aí começamos a discutir na estrada, porque tipo assim, porque eles falou assim, você sabe que não foi Maria que fez isso aí, que pegou seu dinheiro. Mas ele sabe, tava tão sim, sabe, aquela coisa, foi horrível, gente. Mas eu também entendi que foi a forma que Deus, né, me tirou dali daquele lugar. Lógico que Deus não queria que fosse assim, mas Deus me tirou dali, tinha chegado meu tempo ali. E aí, o que acontece? Eu fui pra delegacia com ele e meu marido. Chegando lá, engraçado a forma que o policial me abordou a gente, foi muito engraçado, que eu falo assim, gente, não teve graça, mas a forma que as pessoas já começam a cogitar coisas que não existem, né? O policial falou assim, ele falou assim, porque roubaram meu cartão, aí ele já achou que era eu, mas meu marido, né? E esse casal, então, tá aqui com você por um acaso, não sei o que, sabe, querendo jogar que meu marido tinha roubado ele. E aí, ele foi prestar o depoimento e... depois fui eu, né?
E aí ele falou assim, o delegado falou assim, mas por que você acha que o seu Paulo tá? Que a gente chama ele Paulo, mas o nome dele em suíço ou é alemão, não sei, Paul, uau, tem uma coisa assim, gente, é Paul, né? Não é Paulo que chama. O sobrenome eu já até esqueci. Mas quem quiser puxar aí na internet depois, vocês vão puxar e aí vocês vão ver a história, o fim trágico que aconteceu com esse suíço que me acusou de roubo, né? Praticamente. Aí eu prestei meu depoimento, o delegado falou assim, por que ele tá te acusando? Eu falei assim, eu não sei, ele tá me acusando de roubo. E aí o delegado começou logo, né, tipo assim, eu sou testemunha, então eu vou me tirar logo do meio. E falou assim, não, eu não tô dizendo nada aqui não, senhora, eu não tô me afirmando nada. Eu falei, não, porque o senhor disse, né, que... Aí eu falei, bom, o que acontece é que ele tem um namorado de 22 anos, quando aconteceu isso aí, foi lá na casa dele, então eu trabalhei esses meses, 3 meses pra ele, nunca sumiu um real dele, olha que eu via pilha de dinheiro assim, ó, que ele deixava, então graças a Deus nunca peguei nada dele, mas ela teve lá e sumiu esse cartão dele, ela que sabia as senhas, tudo, então quando eu chamei ele pra vir na delegacia, ele não quis vir, porque ele tinha certeza que era ela, só que depois que ela chorou no telefone, ele agora quer colocar isso pra cima de mim, e eu também vou registrar um boletim de ocorrência. Tanto que eu registrei realmente, gente, mais um boletim de ocorrência, eu vou me desculpar, que eu vou falar que é boletim de otário, gente, olha, não resolveu nada, nem pra ele e nem pra mim, né, ele deu o depoimento dele lá, eu dei meu depoimento, graças a Deus, fui pra casa tranquila, assim, não tranquila, gente, porque eu fui pra casa como assim, sabe quando alguém te dá uma facada? Foi isso que aconteceu, eu fiquei com muitos dias com minha alma muito abatida, muito triste, perguntando a Deus, meu Deus, por que me aconteceu isso? E aí, o que acontece? Ele passou esse dia, né, depois um outro dia ele ligou pro esse italiano que estava aqui na Itália. Esse italiano ligou pro meu marido, que queria que ele estava muito triste, queria que eu voltasse trabalhar lá com ele. Enzo disse que eu não iria. Depois ele próprio ligou querendo que eu voltasse. Eu falei que não voltaria. E graças a Deus, gente, que eu não voltei. Porque ele voltou com essa namorada dele. Eu só vim descobrir isso depois das notícias no jornal. Aí eu voltei pro meu trabalho, né? Na verdade, a pousada abriu de novo, reabriu tudo. Eu comecei a trabalhar, acho que foi no mês de agosto, parece, uma coisa assim, ou foi de julho, uma coisa dessa. Eu sei que eu comecei a trabalhar, e aí, quando chegou o mês de dezembro, tava meio tranquilo, né, o trabalho, e eu comecei a olhar ali na internet as notícias. Gente, tinha uma notícia de um suíço que tinha sido morto, tinha 73 anos, uma coisa assim. Depois, quem quiser buscar aí no Google, com certeza você vai achar essa notícia, tá? Esse suíço foi morto em Fortaleza, na área nobre, ele tinha 73 anos. Aí tá Paul, Walter, uma coisa assim, gente. Eu não me recordo direito o sobrenome dele, mas é Paul. O nome dele. E aí eu falei, gente, esse é seu Paulo? E aí tomei aquele choque, né? E aí que eu fui olhar a fundo, que eu tinha muita vergonha, eu vou dizer. Eu fiquei com muita vergonha, eu não contei isso. Nessa época a gente falava muito, né, com a irmã do meu marido, então eu pedi pra ele não falar nada, que eu tinha muita vergonha, vou ser séria, eu fiquei com muita vergonha. Apesar de não ter culpa, eu fiquei com muita vergonha de ser levada na delegacia. Eu orei muito, gente, muito pedindo pra Deus pra me ajudar a perdoar esse homem, porque vinha tanto sentimento de raiva, de tristeza no meu coração, mas eu não queria o mal dele, sabe? Eu queria muito que ele visse realmente que não tinha sido eu. Só que ele nunca ia enxergar isso, né? Porque ele não queria enxergar essa realidade. Mas eu não queria que ele tivesse esse fim, gente. Eu fiquei assim, chocada. Ela matou ele, né? Eles tinham voltado, e aí ela foi pra casa dele o dia de manhã, tomar o café da manhã com ele, já com tudo combinado com o cara que ela estava, realmente, como ele estava desconfiado que ela estava com outra pessoa, realmente ele estava, e era um cara perigoso. E aí ela deu pra ele
Parece coisa de filme, gente. A minha vida é desse jeito, parece um pouco de filme, minha vida. Só misericórdia, né? Mas assim, glória a Deus que Deus sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida, gente. Mas eu já passei cada coisa. E aí ela deu pra ele, né, sonífero, uma coisa assim, que deu pra ele apagou e ela amarrou ele. Ela era grandona, ela era bem altona, e ele também, né? Ela tinha mais ou menos a altura dele, que ele era bem altão, um senhor altão, forte, né? Mesmo com essa idade, ele era um senhor muito forte. E aí ela amarrou ele e, né, matou ele por estrangulamento. Então foi uma notícia assim chocante pra mim, mas eu digo que eu fiquei uns dias muito abatida com a morte dele, porque não era isso, né, jamais, por mais que ele tenha me feito o mal que ele me causa, olha, o mal que às vezes as pessoas causam a gente, só Deus pode nos curar. E nada que aconteça vai fazer com que ele alivie o nosso coração. Então hoje eu tenho coragem de chegar aqui e falar essa história, mas antes eu não conseguia conversar isso com ninguém por conta da dor que eu sentia realmente de ter passado por essa injustiça. Mas glória a Deus, né, que somos em Cristo mais do que vencedores. Mas essa foi uma das coisas que eu passei, né? E sei que o inimigo tentou muito nos atrapalhar, porque o nosso, né, sabia que nós estávamos na direção certa, gente. Foi porque tudo foi dando muito certo, igual quando foi em Porto Seguro para ir para, né, ali nas regiões ali de Porto Seguro, né, que era Cabralha, pra gente ir para Fortaleza, deu tudo certo. Tinha uma moça que queria comprar os móveis, depois ela não deu notícia. Na mesma semana que eu ia viajar, apareceu uma e comprou todos os meus móveis. Eu vendi tudo, fiz um pacote só e vendi tudo. E ela comprou todos os meus móveis, essa mulher. Então Deus abriu as portas e a gente foi indo para Fortaleza, mas chegou lá, não era para me voltar para trás, entendeu? Então as portas foram se fechando. E nesse caminho, gente, de trabalho de 2 anos, como eu disse, aconteceram bastante coisa, né? Muitas coisas aconteceram e uma dessas foi uma das mais, né, graves, assim, que eu acredito, né? Foi essa desse suíço que me levou para a delegacia. E foi muito triste, mas eu, para a glória de Deus, estou aqui, né? E fico muito triste, né, por ele, porque eu creio que ele não teve chance nem de se lembrar das coisas que eu tinha falado para ele. Gente, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu espero que vocês tenham gostado aí do assunto do vídeo de hoje. Amanhã é o aniversário do meu marido, eu não creio que eu vou falar mais sobre esse assunto amanhã, mas depois eu vou talvez falar mais alguma coisa, né, do nosso trajetória aí, resumindo quanto a gente realmente veio pra cá, com quanto a gente veio, e mais coisas que Deus foi operando, né. Nós oramos muito também, tá, deixando bem claro que sem Deus não chegaríamos até aqui, tá, porque não tínhamos trabalho, como falei, moramos em comunidades perigosas. Não tínhamos, olhando para nossa vida, assim, gente, chegamos a receber cesta básica da igreja, né, os irmãos da igreja, mandar cesta básica para nossa casa. Então, olhando a nossa situação, né, você diria assim, nossa, não tinha como, né, mas a gente tomou a decisão de vir e Deus estava na nossa decisão. Isso é o mais importante, quando Deus está na nossa decisão, né, que foi dando tudo certo e Deus foi mostrando que daria tudo certo e foi nos levando, porque eu não queria que meu marido trabalhasse à noite, mas nesse trabalho da noite eu também arrumei trabalho, gente. E eu vou falar muito, olha, outro vídeo que eu falar sobre esse assunto, eu vou falar um pouco sobre a vontade de Deus, as coisas que às vezes a gente não tá entendendo na vida da gente, mas que Deus vai nos levando, né? E a gente depois vai entendendo tudo direitinho, como que Deus trabalha na vida da gente. A gente nunca vai entender, que Deus nunca vai esclarecer tudo assim, mas Ele vai conduzindo, né? E a vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor, é boa, perfeita e agradável. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, que nos ajuda muito, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação para sempre que eu postar um vídeo novo vocês ficarem sabendo. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!